Por que nós pagamos para nos sentar no escuro e chorar por pessoas que não existem? A história do cinema não começou com uma câmera. Ela começou com a nossa necessidade ancestral de acreditar em mentiras. Nós chamamos isso da suspensão da descrença. Mas a verdade é que o espetáculo é uma forma de sobrevivência. Nós precisamos da ilusão para poder suportar a realidade. O cinema é apenas uma evolução daquela fogueira, da qual sempre nos reunimos para ouvir histórias. Eu sou Olivia e hoje te levo comigo para a maior ilusão da humanidade. A ciência explica o que o olho vê, mas só a ilusão explica o que o coração sente. Cuidado com a luz que você escolhe seguir, porque no escuro, toda sombra tem uma história para contar. Você já percebeu que o nosso cérebro gosta de ser enganado? Existe uma falha na nossa biologia, um atraso entre o que o olho vê e o que a mente processa. A ciência chama isso de fenômeno Phi. Basicamente, se eu te mostrar 24 fotos paradas em um segundo, a sua mente desiste da realidade e inventa um movimento. O cinema não nasceu nos laboratórios de Edison ou nas câmeras de Lumière. Ele nasceu aqui. Como arqueóloga, eu não olho para essas paredes e vejo apenas arte. Eu vejo tecnologia. Em cavernas de 30 mil anos atrás, encontramos animais com múltiplas patas, cabeças sobrepostas, e por muito tempo nós acreditávamos que eram erros. Mas tente imaginar, você tá num breu total. A única luz vem de uma tocha de gordura animal, que oscila, falha e treme. Naquele momento, sob aquela luz instável, o bisão nas paredes começa a correr. Nós criamos o primeiro GIF da humanidade, antes mesmo de sairmos das cavernas. E entre o bisão na parede e os teatros de Atenas, existe um vazio de milhares de anos. Mas o desejo de projetar a vida não parou. Ele se tornou uma tecnologia de precisão. Estávamos preparando o terreno para que, quando o teatro grego chegasse, a gente já soubesse que a verdade é apenas uma questão de onde você coloca a lâmpada. Mas para a ilusão ser completa, a gente precisava de algo mais. A gente precisava de um rosto. E é aqui, nos anfiteatros de pedra da Grécia Antiga, que o cinema ganha sua alma. Você já parou para olhar de perto uma máscara trágica grega? Aquelas expressões congeladas, bocas exageradamente abertas. A palavra grega para máscara era persona. E o objetivo dela não era esconder o ator, era fazer ele desaparecer. No ritual, quando o ator colocava a máscara, ele deixava de ser um cidadão comum e sofria uma despersonalização. O rosto de carne saía de cena para que a verdade do mito, do arquétipo, pudesse falar. Aquelas máscaras tinham aberturas nas bocas que funcionavam como megafones naturais. Elas projetavam a voz para milhares de pessoas sentadas em degraus de pedra fria. Eles não queriam que você visse o suor dos atores ou o esforço deles. Eles queriam que você visse o rei, o deus, o monstro. Eles queriam que os seus olhos ignorassem o homem para focar na história. Nós estávamos ensaiando e treinando o nosso olhar para aceitar que uma imagem criada pode carregar mais verdade do que a realidade nua e crua. Na China antiga, surgiu o teatro de sombras. Imagina a cena: uma tela de seda branca, uma lâmpada de óleo por trás e figuras articuladas feitas de couro de animal, tão finas que eram quase transparentes. Ali, o humano deixa de ser apenas o espectador da caverna, ele se tornou o projecionista. Nós estávamos domesticando a luz. E isso evoluiu para algo ainda mais misterioso: a lanterna mágica. Séculos antes de qualquer câmara existir, viajantes percorriam a Europa com caixas de madeira que usavam lentes e velas para projetar fantasmas. E é nesse exato ponto, entre o movimento das sombras na seda e o desaparecimento dos homens atrás da máscara, que me faz pensar: você já sentiu que usa uma persona diferente para cada tela da sua vida? No Instagram, no trabalho, aqui fica aí o questionamento. Dê um salto comigo para o final do século XVIII. Imagine que você está em um convento abandonado em Paris, no meio da Revolução Francesa. O ar está pesado, cheirando a enxofre. Não há luz, exceto por uma fumaça densa que sobe do chão. De repente, vindo do nada, um fantasma flutua sobre a sua cabeça. Ele grita e avança na sua direção. Isso não era delírio, era a fantasmagoria. Porque o cinema, antes de ser um arquivo digital em uma nuvem, era um objeto. Eram cristais de prata sensíveis
sensibilizados pela luz, em uma fita de celuloide. O cinema era tocar na luz. Se o projetor parasse, a película queimava. O filme era finito e quente. A gente estava aprendendo a separar a imagem do corpo. Pela primeira vez, você podia ver algo que não estava lá fisicamente, mas que parecia mais real do que a própria luz do dia. Mas Etienne Gaspard de Robert, um mestre da ilusão conhecido como Robertson, levou isso ao extremo. Ele montava os projetores sobre trilhos, escondidos atrás das cortinas. Quando ele afastava o projetor da tela, que muitas vezes era apenas fumaça, o fantasma parecia crescer e voar em direção ao público. Relatos da época dizem que as pessoas desmaiavam de terror. E nessa época, a fronteira entre ciência e sobrenatural era borrada. O cinema antes do cinema não era usado para entreter, era usado para impressionar e muitas vezes para controlar. Nós estávamos aprendendo algo perigoso sobre nós mesmos. No escuro, a nossa lógica morre primeiro. Se o estímulo visual for forte o suficiente, o seu corpo reage antes que a sua mente possa dizer: "Ei, é apenas luz." Robertson sabia disso. E ele cobrava caro para que as pessoas pudessem pagar pelo privilégio de serem aterrorizadas. Eu amo filme de terror até hoje. Quem domina a projeção, domina a percepção. Desde os xamãs nas cavernas até os diretores de propaganda, a luz no escuro sempre foi uma ferramenta de poder. Se eu controlo o que você vê na parede da caverna, eu controlo o que você acredita que seja realidade, já diria Platão em O Mito da Caverna. O cinema não apenas nos faz chorar, ele nos ensina a desejar, a odiar e a obedecer. A tela é talvez a arma mais silenciosa que a humanidade criou, capaz de difundir pelo mundo qualquer coisa. Em 1895, o mundo mudou de novo. Mas dessa vez a sombra tinha nome: cinematógrafo. Os irmãos Lumière, em Paris, apresentaram a primeira projeção pública. Mas o que eles queriam não era fantasia. Eles eram cientistas e observadores. Para eles, o cinema era um espelho. Um trem chegando à estação, os operários saindo da fábrica. Era a realidade nua e crua registrada pela primeira vez para a eternidade. Você já pode ter ouvido falar que na primeira sessão, o público saiu correndo com medo que o trem os atropelasse. E eu preciso te contar, isso é provavelmente um mito, uma lenda urbana do próprio cinema. Mas o fato da gente acreditar nessa história reforça o meu ponto. A gente prefere a lenda fascinante à verdade chata. É a nossa persistência da visão. A gente continua vendo o movimento quando a imagem já parou. Dizem que os Lumière chegaram a dizer que o cinema era uma invenção sem futuro. Eles achavam que depois do choque de ver a realidade passar, as pessoas iriam se cansar, mas eles não contavam com o mágico, Georges Méliès. Méliès estava na plateia naquela primeira sessão. E enquanto os Lumière viam uma ferramenta de registro, Méliès, o homem das cartas, do desaparecimento e do teatro da ilusão, viu uma máquina de sonhos. Diz a lenda que a câmera dele travou enquanto ele filmava um ônibus passando. Quando ele conseguiu destravar, um carro fúnebre estava no lugar do ônibus. Ao revelar o filme, o ônibus tinha virado um caixão. Méliès então percebeu o que os cientistas ignoraram. O cinema não serve apenas para documentar o que existe. Ele serve para criar o que é impossível. Ele inventou o corte, a sobreposição, o truque que a gente está fazendo agora. E ele trouxe as sombras das cavernas e as máscaras gregas para dentro das câmeras. E é aqui que o duelo se torna eterno. Nós ainda vivemos nessa divisão. De um lado, o cinema que nos mostra a verdade nua e crua da realidade humana. E do outro lado, o cinema que nos leva para outros planetas. Mas sabe o que é mais louco? Os dois mentem. Os Lumière mentiam ao escolher onde colocar a câmera para que a realidade parecesse mais organizada. Méliès mentia ao admitir que tudo era um truque. E nós percorremos 30 mil anos para chegar até aqui. Das sombras trêmulas nas paredes de pedra até a precisão absoluta do pixel, algo estranho aconteceu no caminho. Existe um conceito na robótica e na computação chamado de Vale da Estranheza. Ele diz que quanto mais uma réplica humana parece real, mais nós gostamos dela. Até que ela atinge um ponto de perfeição quase total, mas não absoluta. E naquele momento, a empatia morre. O que era encantador passa a ser repulsivo e sinistro. Nas cavernas de Chauvet ou nos teatros de Atenas, a ilusão era incompleta. Faltavam detalhes. E é justamente nesse espaço vazio que a nossa imaginação entrava. Nós completávamos o movimento do bisão. Nós emprestávamos
emprestávamos a nossa imaginação para a máscara de madeira. Hoje a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, nos entrega o espetáculo mastigado. Não há mais espaços vazios. A mentira se tornou tão perfeita, tão processada, que o nosso cérebro primitivo começa a desconfiar. Pense bem, porque um filme inteiro de computação gráfica, com bilhões de polígonos, muitas vezes nos emociona menos do que uma peça de teatro onde sabemos que o cenário é feito de papelão. E a questão que fica para a arqueologia do futuro é: será que estamos criando uma tecnologia que nos aproxima da nossa humanidade ou uma que nos torna incapazes de distinguir o que é vivo ou o que é apenas um código? Chegamos ao ponto final dessa viagem. Nós vimos as sombras nas cavernas, as máscaras nos teatros e os fantasmas de fumaça. Mas tem uma coisa que a tecnologia nunca muda: a nossa reação física. Você já sentiu seu coração disparar em uma cena de perseguição? Ou sentiu aquele nó na garganta quando um personagem que você gosta sofre? A neurociência explica isso através dos neurônios espelho. O nosso cérebro é tão primitivo que ele não consegue distinguir totalmente entre o que estamos vivendo e o que estamos apenas observando. Quando vemos um rosto na tela gigante expressando dor, as mesmas áreas do nosso cérebro responsáveis pela dor são ativadas. Para o nosso instinto, a mentira do cinema é uma simulação de sobrevivência. E eu imagino que as histórias foram a nossa primeira ferramenta de segurança. Aprender com os erros dos outros, mesmo que esses outros sejam sombras em uma parede. É o que nos permitiu chegar até aqui. Nós não choramos por pessoas que não existem. Nós choramos pelas partes de nós mesmos que reconhecemos nelas. A gente nunca saiu daquela caverna e a gente nunca tirou de verdade aquela máscara. Nós cruzamos milênios em alguns minutos. Mas a verdade é que o tempo não passa dentro de uma sala de cinema, nem dentro de uma caverna sagrada. A gente costuma achar que a arqueologia serve para desenterrar objetos mortos, mas o que eu faço aqui, o que nós fazemos aqui, é desenterrar o invisível. O cinema, o espetáculo, a máscara são apenas as ferramentas que criamos para não morrermos na realidade. A luz que sai dessa tela onde você me vê agora está tocando o seu rosto exatamente como a chama de uma tocha tocava no rosto de um ancestral nosso há 30 mil anos. O susto é o mesmo, o choro é o mesmo, o desejo que a história nunca acabe é o mesmo. Nós somos a única espécie que aprendeu a morar dentro de um sonho. E você? Quais mentiras você aceitou acreditar? Deixa aqui nos comentários. Eu sou Olivia e a minha missão aqui é te levar para esses lugares onde o passado e o presente se tocam. Se você sente que essa busca pelo que nos torna humanos faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e vamos continuar essa escavação juntos. Então, da próxima vez que você se sentar em algum lugar, as luzes se apagarem e o projetor começar a girar, lembre-se, você não está apenas vendo um filme, você está participando de um ritual que tem 30 mil anos de idade.